Olá pessoal, hoje na nossa aula de número 7 nós vamos falar sobre o enovelamento proteico e modificações pós-traducionais em proteínas. Bem, o processo que ocorrem após a síntese proteica. Então na aula passada nós trabalhamos o processo de tradução, que é a síntese, né, da cadeia polipeptídica e da proteína a partir da instrução dada pelos RNAs mensageiros. No entanto, em eucariotos, né, especificamente, quais etapas vêm após uma síntese proteica? Isso depende da proteína que será sintetizada, né? Então, conforme a função daquela proteína, ela seguirá caminhos diferentes, tanto no tocante ao seu enovelamento, se dependerá ou não dependerá de chaperonas, se ocorrerá de forma independente de chaperonas ou de forma dependente dessas chaperonas. Também nós temos que levar em consideração o endereçamento dessa proteína, qual será o sítio de atuação dessa proteína. Será uma enzima que atuará no citosol? Será uma enzima que atuará no núcleo? Será uma proteína de membrana? Será uma proteína que será secretada, então por isso ela deve passar por modificações pós-traducionais, como a glicosilação, a fosforilação, né? Então nós trabalharemos então essas três etapas importantes que ocorrem após a síntese proteica: o enovelamento proteico, o endereçamento de proteínas, bem como algumas modificações pós-traducionais importantes na célula. Bem, falando primeiramente do enovelamento proteico. O enovelamento proteico, como nós já vimos até em bioquímica, é o processo no qual uma proteína, a partir da instrução dada pela sua sequência primária, certo? Pela sua estrutura primária de resíduos de aminoácidos, você já sabe já que cada letra dessa é um aminoácido e cada aminoácido possui uma cadeia lateral com uma natureza química diferente. Então, essa natureza química, mediante as interações intermoleculares fracas, ela dará instrução para que a proteína ela adquira, né, uma certa estrutura tridimensional, uma estrutura terciária, né, se possui apenas uma cadeia polipeptídica, ou uma estrutura quaternária, se a proteína for composta por mais de uma cadeia polipeptídica. Esse novelamento proteico, em muitos casos, ele pode ocorrer de forma independente de outra proteína. A proteína pode sozinha adquirir a sua estrutura tridimensional, né, de forma que ela atinja a sua estrutura nativa. Muitas proteínas conseguem chegar nesse ponto de estrutura primária à estrutura tridimensional sozinhas. No entanto, grande parte das proteínas, em especial de eucariotos, como elas possuem uma complexidade estrutural muito grande também de funções, elas necessitarão, né, obrigatoriamente do auxílio de proteínas acessórias, proteínas que auxiliarão o alcance desse novelamento proteico, dessa estrutura nativa. Essas proteínas nós veremos na aula de hoje, que são as chaperonas. Então, em muitos casos, a proteína não conseguirá, a partir da sua sequência linear, chegar à sua estrutura nativa adequada. Ok? Bem, então sendo assim, a maioria das proteínas em eucariotos não consegue adotar essa conformação nativa, de forma que ela necessitará obrigatoriamente, né, do auxílio dos chaperones que nós vamos falar na aula de hoje. Então, nesse processo de aquisição de uma estrutura nativa, muitos eventos importantes e complexos precisarão ocorrer, como, por exemplo, o estabelecimento de interações hidrofóbicas entre resíduos de aminoácidos apolares, né? Por exemplo, o estabelecimento de ligações de hidrogênio entre resíduos que possuam ali as hidroxilas, né? Como a própria serina, a própria treonina, são grupos que farão ligações peptídicas, ligações de hidrogênio, perdão, dentro da cadeia polipeptídica. Interações eletrostáticas também entre grupos carregados, de atração e repulsão. Por exemplo, a atração de uma lisina, que é positiva, tem cadeia lateral positiva, com o resíduo de aspartato, que tem cadeia lateral negativa. A formação de pontos de sulfeto entre dois resíduos de cisteína. Então, muitas proteínas dependem, né, da formação dessas pontes de sulfeto, né, tanto intracadeia como entre cadeias polipeptídicas diferentes, né? Então, todos esses são eventos que devem acontecer de forma ordenada, de forma correta e muito assertiva durante a formação da estrutura tridimensional de uma proteína, ok? E nós veremos que, do ponto de vista termodinâmico, já fazendo um link com a aula de bioquímica, nós mencionamos a parte da bioenergética, né? Todo esse ganho de complexidade ele se dará através de uma redução da entropia desse sistema. O que é redução de entropia? Redução da desordem. Então nós tínhamos uma cadeia polipeptídica completamente desorganizada, adquirindo uma estrutura nativa
complexa, uma estrutura tridimensional muito específica para exercer uma função específica. Isso resultará numa redução da energia, bem como numa redução da entropia. E processos que operam com redução da entropia não são, geralmente, processos espontâneos. São processos que dependem da aplicação de um trabalho externo para que, de fato, eles possam ocorrer na célula. E, nesse caso, as chaperonas auxiliarão nesse processo. Bem, então aqui nós temos aqui de forma termodinâmica diagramas de funil de energia. Então, proteína se novela por uma série de ajustes conformacionais que reduzem a sua energia livre, ou seja, um processo com ΔG negativo nesse caso, ou seja, deve reduzir a sua energia livre e a sua entropia até atingir o estado nativo. Então, esse processo de novelamento proteico, para que ele ocorra na célula, ele deve ocorrer com uma redução de energia livre, né? E esse processo só vai ser possível se houverem processos acoplados para isso, de forma que o processo global tem um ΔG negativo. Mesmo o processo em si sendo um processo não espontâneo, ele deve ser acoplado a processos que são espontâneos para que o resultante seja um processo espontâneo, seja um processo exergônico. E também é muito importante que ocorra uma redução da entropia, né? A entropia, como nós já vimos em termodinâmica, justamente mede o nível de desordem do sistema. Então, uma proteína que está desnovelada, ela possui um nível entrópico muito alto. Em contrapartida, uma proteína que atingiu seu novelamento, ela possui um nível de entropia muito baixo. Então, porque tem uma organização, uma estrutura tridimensional. Então, esse funil de energia ele vai nos medir para nós os níveis possíveis de entropia. Então, a proteína ela vai atingir o nível de menor entropia possível, né? E aqui nós temos esse diagrama de funil de energia mais complexo, que se uma proteína ela se novelasse simplesmente por tentativa e erro, né, até ela atingir a estrutura tridimensional nativa correta, ela perderia muito tempo. Por quê? Porque existem diferentes pontos de baixa entropia, considerando esse diagrama aqui, ó, que essa proteína poderia cair, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui nós temos a sequência na borda, o nível de maior entropia, as sequências estendidas, completamente aleatórias no espaço, sem qualquer tipo de estrutura tridimensional. Então, o enovelamento ele vai resultar no quê? Numa redução da entropia. Então, só que existem diferentes pontos de baixa entropia, que não necessariamente corresponderão aos pontos da estrutura nativa. Então, a estrutura nativa, nesse caso, teria que ser o ponto mais abaixo. Só que a proteína, se ela fosse ser levada apenas por tentativa e erro, ela poderia atingir um nível de baixa entropia, porém que não corresponde à sua estrutura nativa. E isso faria com que a proteína perdesse muito tempo, se fosse apenas por tentativa e erro, tentando atingir o seu novelamento. Haja visto o grande número de eventos tridimensionais que deve ocorrer para que aquela proteína, aquela cadeia linear, polipeptídica, alcance uma estrutura tridimensional específica, que será a estrutura nativa. Então, olha que interessante. Sem o auxílio de chaperonas moleculares, e se esse processo de aquisição do nível de menor entropia fosse apenas por tentativa e erro, a proteína fosse ali testando interações entre seus aminoácidos, olha que interessante. Uma proteína de aproximadamente 1000 resíduos de aminoácidos levaria em torno de 1 milhão de anos para atingir a sua conformação nativa. Ou seja, nós sabemos que isso não acontece. Uma proteína, para ser sintetizada, ela demora questão de minutos ou até no máximo horas para atingir a sua conformação nativa. Ok? Então, esse é um processo que ocorre rapidamente nas células. Ele não demora anos, né? Mas, termodinamicamente falando, pelos cálculos, uma proteína com 1000 resíduos de aminoácidos demoraria até 1 milhão de anos para poder atingir, acertar, né, a estrutura tridimensional possível. É como se fosse uma série de eventos que devem ocorrer e esses eventos devem ocorrer de forma ajustada. Okay? Então, se fosse algo simplesmente aleatório, para que esses eventos ocorressem de forma completamente ajustada, ou seja, a formação de uma estrutura tridimensional, isso demoraria, né, um tempo completamente incompatível com a vida. Por conta disso, em especial em eucariotos, procariotos as proteínas são um pouco, embora tenham funções similares às de eucariotos, mas são estruturalmente mais simples. Em eucariotos, as proteínas de forma geral, proteínas que necessitam desse auxílio no novelamento,
elas contam com o auxílio de proteínas acessórias, proteínas auxiliares, que nós chamamos de chaperonas. Eu mencionei na aula de bioquímica, você pode ver depois na playlist, que eu vou colocar aqui, que esse nome vem, né, lá da era vitoriana e da Belle Époque, na França, né, lá no século XIX, em que as jovens solteiras, né, para que elas conseguissem arranjar, né, de forma entre aspas, né, um casamento adequado que fosse desejável aos seus pais, né, muitos casamentos eram feitos de forma até política, né, os pais pagavam, né, as senhoras de mais de idade, mais experientes, chamadas chaperonas, que sempre acompanhavam essas jovens donzelas, né, de forma a se evitar com que elas se associasse, né, com um jovem que não fosse um bom partido, vamos dizer assim, ou que ela encontrasse um jovem, um noivo, né, que fosse um bom partido, né. Então elas eram chamadas de chaperonas nesse caso, damas de companhia, né. E basicamente é o que as chaperonas moleculares fazem, né? São proteínas que se associam à proteína nascente, proteína ressintetizada, ali na maquinaria de tradução, e impedem, as chaperonas, no caso, elas impedem que essas proteínas elas se associem a outras proteínas, alcançando um novelamento errado, ou que elas fiquem nesse vale de energia que eu mencionei aqui, ó, vou voltar aqui nesse slide, ou impedir exatamente isso daqui, ó, chaperona. A chaperona ela vai impedir com que a proteína fique assim, tentando, de vale em vale, de poço em poço, atingir o nível de menor entropia. A chaperona ela vai impedir essa perda de tempo, né? Justamente por existir chaperonas moleculares, né, que uma proteína de uma célula cariótica, uma proteína mais complexa, que demanda, né, uma chaperona, ela não vai gastar 1 milhão de anos para poder se novelar. Aí vem a pergunta, né? E quem que novela chaperona? Né? Aquela velha, aquele paradigma, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta fica aqui com vocês, tá? Mas, enfim, então nesse caso, essas proteínas, elas não perdem 1 milhão de anos para se novelar, porque existem chaperonas moleculares que otimizarão, né, o processo de aquisição dessa estrutura nativa dessa proteína, tá? Nós temos várias famílias de chaperonas, né, já reconhecidas. Entre elas, as principais são a HSP70, HSP40, a DNA-K, DNA-J, chaperoninas, né, e GROEL e GROES também. Tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui na aula de hoje para vocês. Só para fazer uma referência à sigla aqui, a HSP70 vem de Heat Shock Protein, né? São proteínas de choque térmico. Por quê? Porque elas foram primeiramente identificadas em plantas quando essas plantas elas passavam por um estresse fisiológico devido ao calor, né, elas expressavam muitas dessas proteínas. Então são proteínas de choque térmico. Por quê? Porque elas auxiliavam essas proteínas, essas células vegetais, a produzirem proteínas nativas mesmo em uma situação de temperatura mais alta, onde se havia, né, um estresse fisiológico à planta, então ela tinha que expressar proteínas de choque térmico que auxiliaria essa célula vegetal a expressar proteínas adequadas àquela situação de estresse fisiológico. Então, por isso que muitas chaperonas possuem essa sigla SP, e aí o número vem conforme o peso molecular da chaperona. Ok? Bem, as principais chaperonas moleculares, nós temos dois grupos. Nós temos a chaperona SP70. Ela tem uma atuação importante porque ela vai atuar logo já no início da formação da cadeia polipeptídica. Então, tão logo o ribossomo ele já vai sintetizando a cadeia polipeptídica, no sentido amino-terminal para carboxy-terminal, conforme nós vimos na aula passada, as chaperonas SP70 já se ligam já a essa proteína nascente, impedindo que ela faça interações erradas, certo? Como se fosse uma espécie de bloqueador de interações erradas. Então ela vai se ligando a essa cadeia polipeptídica, impedindo que ela saia novela de forma equivocada. Então a HSP70 vai fazer isso. Nós temos também a HSP60, que também são chamadas de chaperoninas, que possuem uma estrutura um pouco mais complexa. Elas têm uma estrutura em formato de cilindro, nesse caso, e elas têm uma atuação um pouco mais elaborada. Elas já atuam já corrigindo aquelas proteínas que, porventura, sofreram um novelamento incorreto. Então, enquanto que a chaperona HSP70 ela previne o novelamento incorreto, as chaperoninas HSP60 elas desfazem enovelamentos que foram feitos de forma incorreta.
tá? Então elas têm uma estrutura um pouco mais complexa. Obviamente, essa recuperação dessa proteína mais novelada, ela requer energia na forma do ATP, certo? E aí, dessa forma, muitas proteínas que perderam a sua conformação nativa terão a sua estrutura tridimensional corrigida pela HSP60. Tá? Esse processo, obviamente, requer energia na forma do ATP. Então, aqui nós temos um diagrama que ilustra, né, como que a HSP60 ela recupera essa proteína mononovelada. Ela possui um aspecto parecido como um tambor, né, um barril, um cilindro, e ela possui uma tampa que nós chamamos de cap GRO-ES, ou GRO-S, né? E essa tampa ela vai auxiliar no processo de catálise, entre aspas, do processo de aquisição de uma conformação nativa, do processo de correção dessa estrutura mais novelada em uma estrutura nativa, certo? É um processo que gasta ATP, certo? Então, após esse processo de otimização da aquisição dessa estrutura nativa, catalisada, direcionada pela chaperonina HSP60, GROES, ela se dissociará do complexo e liberará a proteína nativa, a proteína novelada de forma correta. Então, aqui um diagrama ilustrando aqui a estrutura molecular, né, dessa chaperonina HSP60. Uma proteína bastante robusta, né, uma proteína multimérica, né, bastante complexa. No entanto, né, em muitos casos, infelizmente, as chaperonas não têm o sucesso de recuperar essas proteínas. Muitas proteínas adquirem um anovelamento tão dramático, tão drástico, que nem mesmo as chaperoninas HSP60 conseguem realizar ali a correção desse anovelamento. Então, dessa forma, as proteínas que são mal anoveladas, elas são condenadas, nesse caso, em muitos casos, proteínas que já são envelhecidas, nesse caso, proteínas que já passaram de um tempo de meia-vida, sofrem esse processo, que não podem mais ser corrigidos, né? Então, dessa forma, a célula possui um sistema de reciclagem de proteínas mal anoveladas. Basicamente, esse sistema ele possui um nível reversível, que nesse caso é executado pelas chaperoninas, HSP60, mas também existe um nível irreversível, que é quando aquela proteína está tão mal anovelada que ela é condenada à degradação. E essa condenação dessa proteína à degradação, ela é realizada, executada mediante uma modificação pós-traducional específica chamada ubiquitinação, que é basicamente a adição de uma ubiquitina a essas proteínas. Então, proteínas que não podem mais serem recuperadas são ubiquitinadas, né, no retículo endoplasmático rugoso. Eu vou explicar para vocês na parte de modificação pós-traducional. E essa ubiquitinação ela vai ser um sinal de degradação, de destruição daquela proteína pelo proteassoma. Então, o proteassoma, eu vou explicar mais adiante, é uma estrutura molecular, é uma organela dentro da célula eucariótica que tem como função destruir proteínas que estão ubiquitinadas. E quais proteínas serão ubiquitinadas? Aquelas proteínas que sofreram, perderam a sua conformação nativa e que não conseguiram recuperar essa conformação mediante a ação das chaperoninas. Ok? E qual é o objetivo da destruição dessas proteínas no proteassoma? É justamente reciclar os aminoácidos que constituem aquelas proteínas. A célula não pode perder aquela proteína, então o que ela faz? Ela vai destruir aquela proteína mononovelada, desfazer toda a sua estrutura, hidrolisar as ligações peptídicas mediante a ação de serinoproteinases, que eu vou falar mais adiante para vocês, né, a importância delas. Inclusive, as serinoproteinases resultarão, e peptidases também, resultarão na liberação de aminoácidos que depois, posteriormente, poderão ser associados no processo de síntese proteica de outras proteínas. Como nós vimos na aula passada, o processo de tradução depende do quê? Basicamente, depende de nós termos os tRNAs ali compatíveis com os códons e que esses tRNAs estejam ligados a quem? Aos aminoácidos. Porque proteína é um polímero de aminoácido. Então, sem aminoácido, a célula não consegue sintetizar proteína. Então, a degradação de proteínas mononoveladas ou envelhecidas no proteassoma também é uma forma de se recuperar esses aminoácidos, de se reciclar esses aminoácidos. Então, a ubiquitinação ela ocorre em resíduos de lisina e serina, né? E como eu mencionei a vocês, ela tem a função de endereçar proteínas mononoveladas ou proteínas envelhecidas à degradação do proteassoma. Ok? Então nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático de forma geral, né?
A proteína, né, que são sintetizadas nos poliribossomos, que possuem já uma sequência de endereçamento ao retículo, né, elas se novelam aqui nesse retículo plasmático rugoso, nesse caso, né, que contém ali os poliribossomos. Caso essa proteína não consiga atingir a sua conformação nativa, né, e as chaperonas que atuam aqui no retículo plasmático rugoso não consigam enovelar essa proteína, ela será obictinada e será endereçada para a obictinação, será um sinal para endereçamento dessa proteína para o proteassoma, aonde o proteassoma então degradará essa proteína em aminoácidos que serão depois no citosol reaproveitados no processo de tradução. Ou oxidados no processo de oxidação de aminoácidos. Depende muito do contexto da célula. Por exemplo, uma célula onde o indivíduo, por exemplo, ele possui uma dieta muito rica em aminoácidos, né, de forma que o processo de síntese proteica ele não dá conta de recrutar todos os aminoácidos, e sobra aminoácido que ele vai degradar para poder produzir energia, porque aminoácido, diferentemente de carboidratos e lipídios, não pode ser armazenado no nosso corpo. Existe uma forma de se armazenar aminoácido, ou ele vai para a síntese proteica ou ele é oxidado. A gente vai ver isso no metabolismo. Tá? E também, né, nesse caso, né, de produção de energia em si. Né? Os aminoácidos também podem ser utilizados para a produção de energia. A gente vai ver isso lá na bioquímica, na parte de metabolismo. Bem, algumas doenças, né, que são resultantes, né, de processos de erros de enovelamento de proteínas, ou seja, são doenças que não se baseiam em mutações nos genes em si, mas em si em uma perda do enovelamento proteico, e as chaperonas elas não conseguem reverter esse mau enovelamento. Então nós temos o mal de Alzheimer, que basicamente são as proteínas beta-amiloides e a proteína tal, que, em perdendo seu enovelamento proteico, em perdendo sua estrutura nativa, induzirão outras proteínas a também perder essa estrutura nativa, ou seja, um processo que é cumulativo, e nesse caso essas proteínas não também ocorrem alguns erros também durante esse processo, em especial as chaperonas não dão conta de desfazerem esse montante de proteínas mal noveladas, e essas proteínas acabam precipitando nos neurônios e levando esses neurônios à apoptose. O mal de Parkinson também é uma doença que se baseia no mau novelamento proteico. O mal da vaca louca também é uma doença, e algumas amiloidoses também se baseiam também no mau novelamento proteico também. O mal de Alzheimer é interessante que, no caso das doenças priônicas, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, todas as doenças que se baseiam todas as doenças que se baseiam em erros no enovelamento proteico, nós dizemos, né, nós chamamos de doenças priônicas. Por quê? Porque uma proteína mal enovelada, ela também pode ser chamada de prion. Inicialmente, esse termo prion ele era atribuído apenas à proteína que resultava na doença que acomete o rebanho, nesse caso, bovino, que é o mal da vaca louca, uma doença que foi muito importante no final da década de 90 do século passado, 97, 98, que nasceu nessa época. Lembra que o mal da vaca louca foi uma doença muito importante na Europa, né? Resultou em uma série de questões aqui no Brasil também, né? Não no Brasil, chegou no Brasil em si, mas questões de barreira sanitária e tudo mais. No entanto, o mal da vaca louca, né, existe uma doença, inclusive, fazendo um paralelo aqui, similar em humanos, chamada Kuru, que ocorre também em Papua Nova Guiné, ocorria, né? Essa doença ela foi erradicada porque ela era devida ao consumo de carne humana por tribos canibais em Papua Nova Guiné. Essa doença ela foi erradicada na década de 60, né, devido justamente, né, ao abandono, né, desse estilo de vida, né, totalmente inapropriado para a saúde humana. Mas voltando, né, à questão da doença priônica, inicialmente, né, chamavam-se de prions apenas as proteínas associadas à mal da vaca louca. Hoje já se sabe que prions são proteínas mal noveladas que induzem proteínas saudáveis a perder esse novelamento. Então eu posso chamar qualquer proteína dessa ligada a uma doença humana de proteína priônica. Então um prion é uma proteína que perdeu seu novelamento, mas que induz outras proteínas a também perderem o seu novelamento. Ok? Então, por conta disso, o prion ele tem um aspecto infeccioso. Olha só que interessante. Mesmo sendo uma proteína, ele tem um aspecto infeccioso. Por quê? Porque um prion pode induzir uma proteína nativa a perder a sua conformação nativa, e essa, por sua vez, pode induzir outras e outras e outras. Então, o processo é um processo crescente, um processo cumulativo.
E o mal de Alzheimer é uma dessas doenças. Tá? Basicamente, proteína beta-amiloide e proteína tau. A proteína beta-amiloide ela tem um papel ela tem um peso maior no caso do mal de Alzheimer, né? Como essas proteínas beta-amiloides manoveladas induzem outras a perder seu novelamento, né, formando complexos proteicos que se precipitam nos neurônios, esses neurônios eles entram em apoptose e resultando né, numa perda né, de tecido nervoso, né, e a pessoa tem um quadro de neurodegeneração, nesse caso. Então, o mal de Alzheimer ele não é causado por uma mutação no gene da beta-amiloide. Né? Então, assim, eu sempre trago essa frase, uma frase até que eu vi uma vez em uma revista secular, dizendo que o mal de Alzheimer é causado por uma mutação na proteína beta-amiloide. Na verdade, não é uma mutação, e que alelos mutados poderiam ser herdados dos pais. Essa é uma frase incorreta, porque o mal de Alzheimer não é causado por um alelo que é herdado do pai e da mãe, não é uma doença hereditária o mal de Alzheimer. Né? Essa frase ela tem uns certos pormenores, eu vou explicar daqui a pouco. Mas, em via de regra, não é uma doença hereditária, por quê? Porque ela não se baseia em um alelo mutado da proteína beta-amiloide ou da proteína tau, que é transmitido de pai para filho. Não. Ela se baseia em uma perda da capacidade dessa proteína beta-amiloide em se novelar. Então, a sequência primária da proteína em si é a mesma, é uma proteína saudável. O que acontece é que essa proteína ela sofre um anovelamento e induz outras proteínas a perder esse anovelamento, e isso, em última análise, resulta na apoptose dos neurônios. Agora, existem estudos mais recentes que classificam o mal de Alzheimer como uma doença multifatorial. Né? O que é isso? Uma doença que tem uma base ambiental, né, uma base fisiológica, que não se sabe por que esse anovelamento acontece, mas que também existem outros genes associados a outros processos celulares que, quando mutados, podem predispor o indivíduo a maiores chances de desenvolver um agravo como esse. Então, isso seria uma doença multifatorial. Ela tem uma base genética, embora não ligada diretamente à beta-amiloide, mas que também existem fatores ambientais, fatores fisiológicos intrínsecos. Né? É uma doença multifatorial. São múltiplos fatores que irão, de fato, pesar se o indivíduo vai ou não desenvolver essa doença. Ok? A gente vai discutir um pouco mais disso, doenças multifatoriais, na disciplina de genética. Bem, falamos então do novelamento proteico, agora nós vamos falar um pouco do endereçamento de proteínas e das modificações pós-traducionais. Então, falamos então que uma proteína, né, logo após a sua síntese, ela precisa adquirir a sua estrutura nativa, ou seja, passar por um processo de novelamento. Esse processo pode ocorrer de forma independente. Uma proteína, se tiver uma estrutura mais simples, ela pode adquirir esse novelamento, ela pode executar esse novelamento de forma espontânea, né, de forma independente. No entanto, muitas proteínas que possuem uma estrutura tridimensional mais complexa, alfas-hélices mais complexas, motivos estruturais mais elaborados, proteínas que possuem múltiplas subunidades, como proteínas que possuem estrutura quaternária, são proteínas que irão requerer o auxílio de chaperonas, ok? Como nós mencionamos anteriormente. Depois que essa proteína ela se anovela, uma pergunta importante que precisa ser respondida é o seguinte: qual será o sítio celular, né, considerando eucariotos, né, qual será o sítio celular aonde essa proteína irá executar sua função? Essa proteína vai ser uma proteína transmembrana, ela vai atuar na membrana plasmática. Essa proteína vai ser um receptor de membrana, um transportador como o GLUT4, por exemplo. Ela vai ser, por exemplo, uma proteína que vai atuar nos lisossomos como uma enzima digestiva, nesse caso. Ela será uma proteína que será secretada, terá sua função fora da célula como um hormônio ou uma enzima digestiva, nesse caso. Ela será uma enzima que atuará no citosol como uma das enzimas da via glicolítica, ou uma enzima que atuará na mitocôndria no processo de produção de energia, no ATP ou nos cloroplastos. Ela será, por exemplo, uma enzima como a DNA polimerase ou uma RNA polimerase que terão sua atuação lá no núcleo, bem como algumas acetilases, metilases que atuarão ali modificando estonas no núcleo. Ou seja, existem proteínas sim que atuarão no núcleo, obviamente, que devem migrar após a sua síntese para o núcleo. Então, dependerá muito aonde será o sítio de atuação dessa proteína. E esse sítio de atuação da proteína, em primeiro momento,
será definido pela presença de um peptídeo sinal, ou sequência líder, que é uma sequência de resíduos de aminoácidos que pode estar localizado ou na porção amino terminal ou na porção carboxy terminal, que irá direcionar, né, o local onde essa proteína deverá executar a sua função. Então, a sequência de resíduos de aminoácidos da proteína, ela diz respeito não apenas à estrutura tridimensional que essa proteína deve atuar, deve possuir, não apenas a função que essa proteína vai executar, mas também ao local onde essa proteína irá atuar, mediante o peptídeo sinal. Bem, o peptídeo sinal é uma sequência pequena, né, em média de 16 a 30 resíduos de aminoácidos, quase sempre na porção amino terminal, embora nós tenhamos exceções de alguns peptídeos sinais que estão presentes ali na porção, né, carboxy terminal. Né? Por exemplo, eu trouxe aqui um sinal de endereçamento nuclear, seria essa sequência aqui na porção amino terminal, certo? Também nós temos um sinal também consagrado, que é a sequência Cadel, que está relacionada a proteínas que atuarão no retículo plasmático, certo? E essas sequências elas serão reconhecidas por receptores de membrana presentes nas membranas das organelas, ou na membrana da mitocôndria, do retículo. No caso do núcleo, né, o complexo do nucleoporo terá proteínas que reconhecerá esse peptídeo sinal também. Nós vamos falar desses processos mais adiante. Bem, quando nós falamos de endereçamento de proteínas, nós temos que levar em consideração a compartimentalização da célula. O que é isso? São os diversos ambientes que a célula possui ali no seu interior. Nós temos não somente o núcleo citosol, mas também nós temos organelas membranosas, como os peroxissomos, as mitocôndrias. Células vegetais temos os plastídeos, como os cloroplastos. E o tipo de transporte que ocorrerá do sítio de síntese da proteína até essas organelas será um tipo de transporte específico, né? Que é um transporte mediado por proteínas transmembranas, por transportadores transmembranas, que farão a translocação da proteína que está em síntese para essas organelas. O transporte de proteínas que atuam no núcleo, por exemplo, uma DNA polimerase, assim que ela é sintetizada no citosol, ela possuirá uma sequência sinal que direcionará essa DNA polimerase, que tem atuação lá no núcleo, para o núcleo. Né? E de forma que o complexo do nucleoporo, né, que são proteínas que atuam ali, que comunicam, né, o nucleoplasma com o citoplasma, com o citosol, né, eles devem ser capazes de reconhecer essa sequência sinal de importação no núcleo e fazer o transporte mediado, né, para esse nucleoplasma, certo? Que é diferente do transporte translocado realizado por proteínas transmembrana na membrana das organelas membranosas. Tá? A gente vai explicar cada um deles mais adiante. E nós temos um terceiro tipo de transporte que em específico ocorrerá a partir do retículo plasmático para o Golgi e para as organelas membranosas como os lisossomos e endossomos e também vesículas de secreção, que é o transporte mediado por vesículas. Esse transporte, nós não falaremos na aula de hoje, nós teremos uma aula específica para falar desses transportes mediados por vesículas, ok? Nós falaremos na aula de hoje especificamente do transporte de proteínas para o núcleo e do transporte de proteínas para o retículo plasmático e organelas membranosas, ok? Então, esse transporte vesicular nós não falaremos na aula de hoje, falaremos numa aula posterior, ok? Mas o fato é que todos eles, obviamente, irão requerer o quê? Energia na forma do ATP. Bem, então, como já é sabido, né, todas as células eucarióticas possuem o mesmo conjunto básico de organelas membranosas. Então, possuem núcleo, envolvido por envelope nuclear, possui o retículo plasmático, que é o retículo rugoso ligado aos ribossomos, ou o retículo liso, né, que será responsável pela biossíntese de lipídios. Deve possuir também um complexo de Golgi, também, responsável por glicosilar e fosforilar certas proteínas, né, que terão uma função fora da célula, uma função nos lisossomos, né? Deve possuir mitocôndrias, ou seja, organelas membranosas que determinarão ambientes químicos específicos para executar funções químicas, funções bioquímicas, melhor dizendo, metabólicas específicas. Bem, de forma geral, tá? Eu sei que todos vocês já sabem, mas de forma geral, pincelando a função de cada uma
desses ambientes, né, específicos dentro da célula. Então, é, compartimentalização celular, esses diferentes compartimentos. Então, o núcleo, basicamente, ele contém um genoma e é o principal sítio de síntese do RNA e do DNA. Por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque a gente, às vezes, esquece um pouco de alguns detalhes que proteínas também devem ser transportadas para o núcleo. Ou seja, aquelas enzimas que modificam histonas, por exemplo, que controlam, né, a compactação e descompactação do genoma, são acetilases, metilases, fosfatases, são proteínas que atuam modificando o quê? Histonas associadas ao genoma, e essas enzimas atuaram onde? Lá no núcleo. Então, se o sítio de síntese dessas proteínas é no citosol, então deve haver um processo de transporte dessas proteínas para onde? Para o núcleo, certo? Aonde elas exercerão a sua função. Por exemplo, a DNA polimerase, ela não é sintetizada no núcleo. A tradução não ocorre no núcleo. A tradução ocorre no citosol. Então, a DNA polimerase, assim como todas as proteínas, tem a sua síntese no núcleo, certo? Porém, a sua atuação será lá dentro. Perdão, falei errado aqui. A DNA polimerase, ela tem a sua síntese no citosol, certo? Como toda proteína, corrigindo aqui, né? O processo de tradução ocorre no citosol, tá, pessoal? Falamos na aula passada isso. Porém, a DNA polimerase sintetizada no citosol, ela deve possuir uma sequência sinal de importação no núcleo. Então, ela será transportada lá para o núcleo, aonde ela exercerá a sua função principal, a sua missão, na verdade, que é realizar a replicação do genoma, a duplicação desse genoma, bem como as RNAs polimerases, né, e outras proteínas que atuarão ali nesse processo de transição e replicação do genoma, né. Proteínas que atuam no citosol, né, nesse caso é o destino tradicional das proteínas. Então, pensamos nas proteínas que atuam em vias metabólicas que ocorrem no citosol. Exemplo, a via glicolítica, né, uma via que ocorre toda ela no citosol. Então, todas as 10 enzimas que catalisam as reações da via glicolítica, elas têm a sua função, elas executam a sua função no citosol, porque é uma via que ocorre no citosol. Nós temos enzimas também, proteínas que atuam no retículo plasmático rugoso, então proteínas relacionadas à formação das pontes de sulfeto, a própria ubiquitina ligase também, que atuará ali no retículo plasmático rugoso também, e outras proteínas associadas a modificações pós-traducionais, né, também atuarão ali dentro das cisternas do retículo plasmático rugoso, né. Também o próprio retículo plasmático liso também, né, onde ocorrerá a biossíntese de lipídios. Então, as enzimas que atuam na biossíntese de lipídios também terão a sua função ali no retículo plasmático liso, né. Embora a biossíntese de lipídios seja um processo um pouquinho mais complexo, a gente vai falar na bioquímica na parte de anabolismo, tá? Não apenas do retículo plasmático liso, mas também um pouco no citosol. Complexo de Golgi também é muito importante para a glicosilação e fosforilação de proteínas. Então, todas essas enzimas que atuam adicionando oligosacarídeos a proteínas, glicosilando proteínas, como aquelas proteínas que atuam no reconhecimento celular, né, exemplo dos grupos sanguíneos que falamos na aula de bioquímica, né, elas devem atuar lá no seu sítio de atuação, né, que é o complexo de Golgi. Então, elas devem ser transportadas para o complexo de Golgi, né. Também todas as enzimas que atuam no ciclo de Krebs, também os complexos da cadeia transportadora que atuam ali na membrana mitocondrial interna. Então, elas devem ser sintetizadas no citosol e serem transportadas para as mitocôndrias, bem como as enzimas lisossomais também, que atuarão ali digerindo, né, proteínas estranhas, né, partículas que forem endocitadas, né, fagocitadas ali pela célula, elas serão destruídas nos lisossomos. Destruídas por quem? Por enzimas. E essas enzimas elas serão sintetizadas no citosol, porém serão transportadas para os lisossomos. De forma específica, essas enzimas lisossomais elas são sintetizadas de forma inativa no citosol, certo? E quando chegam aos lisossomos, elas sofrem uma clivagem no peptídeo sinal, clivagem essa que ativará essas enzimas, porém ativará elas exatamente no local onde elas devem estar ativas, que é no lisossomo. Elas não podem estar ativas no citosol para que não ocorra ali a danificação de proteínas celulares. E também os peroxissomos também, que tem uma função muito importante, que é de
destruir, não destruir, mas de converter, de consumir, né, de neutralizar espécies reativas de oxigênio, né, que são produzidas normalmente ali na célula, né, que oxidariam ali a estrutura celular, envelhecendo essa célula, os peroxisomas atuarão ali, detoxificando essa célula, né, neutralizando dessa forma essas espécies reativas de oxigênio. Bem, então agora nós falaremos do processo de engenhamento de núcleo das proteínas que são sintetizadas no citosol, obviamente, né, porém contém, né, uma sequência sinal de endereçamento dessas proteínas para o núcleo. Naquele contexto que eu falei anteriormente, né, proteínas que atuarão ali nos processos de replicação e também de transição. E processos afins a esses. Para nós entendermos como essas proteínas são transportadas do citosol para o núcleo, nós precisamos entender um pouco da arquitetura do envelope nuclear, dos transportadores, né, dos complexos do nucleoporo, que fazem parte desse envelope nuclear. Então, o envelope nuclear, nós já sabemos, ele não é contínuo, ele é formado por duas membranas biológicas, por duas bicamadas lipídicas, uma externa e uma interna. Essas bicamadas, elas delimitam, né, ali as cisternas do envelope nuclear que se comunicam com as cisternas do reticulador plasmático. Essas cisternas, elas estão interrompidas pelo poro nuclear. O poro nuclear, ele é composto por um complexo, nós chamamos de complexos do poro, que na verdade é um complexo de proteínas que atuarão no processo de transporte de moléculas do citosol para o núcleo e do núcleo para o citosol. Ok? Então, a quantidade de complexos do nucleoporo, ou de poros nucleares, ela definirá a atividade metabólica da célula, porque quanto mais poros nucleares nós observarmos, nesse caso aqui na eletromicrografia de um envelope nuclear, isso significa que mais intensas são as trocas que ocorrem entre o núcleo da célula e o citosol. Então, tanto de enzimas do citosol que atuarão no núcleo, como também de RNAs mensageiros, transportadores e ribossomais que passarão do nucleoplasma para o citosol. Okay? O complexo nucleoporo é constituído por basicamente 100 nucleoporinas, que no livro texto está com essa sigla NUP, né? O complexo nucleoporo tem uma estrutura proteica constituída por dois anéis, né, um anel externo e um interno, em um arranjo octogonal, e estabelece o perímetro do nucleoporo. O espaço interno desse poro delimita um canal central, no qual uma estrutura proteica em formato de basquete se forma. Temos aqui o complexo do poro, né, ele possui um anel interno e um anel externo, e no anel, na face interna, na face do plasma, ele possui essa estrutura em formato de cesta de basquete. Tá? E ele permitirá o trânsito de moléculas, o transporte passivo, no caso de moléculas pequenas, como água, íons, moléculas menores de diâmetro menor que 9 nanômetros, né, no sentido de favorável ao gradiente, então do mais concentrado para o menos concentrado e vice-versa, no contexto aqui, entre o nucleoplasma e o citosol, bem como, o mais importante aqui, é o transporte ativo, né, aquele que depende da energia do ATP. De DNA e RNAs polimerases que são sintetizadas no citosol, mas que possuem sequência sinal de exportação, entre aspas, de transporte, melhor dizendo, do citosol para o núcleo, bem como proteínas conhecidas aqui no núcleo, devem regressar, nesse caso, para o citosol para serem vitinadas e destruídas, e como também os próprios RNAs, os próprios produtos ali do processo de transição, que devem serem transportados para o citosol, onde sofrerão as etapas concomitantes. Tá? E, obviamente, as enzimas que atuarão no núcleo devem conter uma sequência sinal de transporte para esse núcleo. Ok? Bem, e como se dá o transporte de proteínas do citosol para o núcleo e do transporte inverso do núcleo para o citosol? De proteínas eu me refiro aqui. Então, essa translocação ela vai ocorrer no complexo do nucleoporo, esse complexo que nós falamos anteriormente, e ela basicamente será regida por duas proteínas. Essa proteína azul chamada importina, essa proteína em verde chamada exportina. Então, você já deve pegar pelo nome que a importina ela auxiliará o processo
de transporte de proteínas do citosol para o núcleo. Por isso ela tem essa importina. Enquanto que a esportina faz o processo inverso, né, de transporte de proteínas que estão aqui no núcleo para o citosol. E a importina, ela reconhecerá, falando agora da importina de forma específica, ela reconhecerá a sequência sinal, né, de importina para o núcleo. Então, se, por exemplo, o gene o RNA mensageiro que codifica uma DNA polimerase, por exemplo, ele vai codificar uma sequência de peptídeo sinal que tem informação de que aquela proteína vai atuar no núcleo, aquela sequência sinal. Então a importina vai reconhecer essa sequência, vai ligar essa enzima que atuará no núcleo, certo? E ao se ligar, ela vai transportar essa proteína para dentro do núcleo. Um detalhe importante é que a concentração de importina fora do núcleo, no citosol, é maior do que dentro. Então ela passará, né, para o núcleo, certo? E um gradiente de concentração. Mas ela vai passar para o núcleo ligada ao seu peptídeo, a sua molécula a ser transportada, que contém o sinal de endereçamento para o núcleo. Ao chegar aqui no nucleoplasma, ligado à sua proteína transportada, uma proteína, uma enzima chamada GDP, que é uma proteína G, certo? Irá substituir, irá trocar no sítio ativo aqui da importina a proteína, né, que tem como destino final o núcleo. Ela vai ser dissociada da importina e será liberada livre aqui no núcleo, certo? A proteína que vai atuar no núcleo. O local dessa proteína aqui na importina será ligada ao GTP, tá? Então, será ligada à RAN-GTP. Então, a RAN-GTP vai ocupando esse espaço aqui da proteína K, né, da proteína que foi conduzida aqui para o núcleo, né? Ela fará com que a importina regresse aqui para o citosol. Por quê? Porque a concentração de importina ligada à RAN-GTP será maior aqui, então por questões de gradiente de concentração ela voltará aqui para o citosol, desse complexo, eu me refiro. Ao chegar no citosol, o que vai fazer com que a importina regresse? Quando chega no citosol, né, uma enzima específica, né, ela vai hidrolisar a RAN-GTP, a RAN-GDP. Só que tem um porém. A RAN-GTP, ela está ligada aqui em importina. Quando ela sofre essa desfosforilação, essa hidrólise aqui, e gera RAN-GDP mais fosfato, a RAN-GDP, que já é a hidrolisada dessa proteína G, ela não tem tanta afinidade para a importina. Então ela vai ser dissociada em importina, liberando a importina livre aqui no citosol. Quando a importina livre no citosol ela começa a aumentar a concentração devido a esse processo, o ciclo se reinicia. Então ela vai reconhecer novamente uma proteína com sequência sinal de transportação para o núcleo, vai se ligar, será transportada com um gradiente favorável aqui, de mais concentrado para menos concentrado. Ao chegar, né, ela será trocada, essa proteína, pela RAN-GTP, certo? Que aumentará a concentração ligada à importina, ou seja, a importina ligada à GTP terá uma concentração maior, voltará para o citosol. No citosol ela será regenerada, ela será dissociada, nesse caso, a importina, gerando RAN-GDP mais fosfato, e importina livre novamente estará aqui disponível para se ligar uma outra proteína cuja atuação será no nucleoplasma, devido ao peptídeo sinal. Ok? Então esse é o processo de importação. Então a RAN-GTP ativa a dissociação do complexo importina-proteína, certo? Então a RAN-GTP ela vai ativar a dissociação da importina com relação à proteína cujo destino final aqui será o núcleo. Tá? Então esse é o processo de importação. Agora o processo de exportação, a RAN-GTP ela tem um papel diferente, ela tem um papel antagônico. Enquanto que na importação, a RAN-GTP ela dissociará, ela irá separar a proteína que tem o peptídeo de sinal de endereçamento para o núcleo, da importina, ou seja, ela vai liberar essa proteína no núcleo. No caso da transporte de proteínas do núcleo para o citosol, a RAN-GTP, a RAN ligada à guanosina trifosfato, ela vai ter um papel diferente, antagônico. Ela vai associar a esportina a essa proteína. Ou seja, vamos supor que essa proteína ela contém um sinal de endereçamento para o citosol. Exemplo, uma proteína que está envelhecida já, né, uma enzima que já não está com uma atividade boa,
ela deve ser transportada para o núcleo para ser obtinada e degradada. Tá? Então, olha só, então ela vai ter um sinal, nesse caso, né, ou ela tem um motivo que indica ali que ela está envelhecida. A esportina, ela vai reconhecer essa proteína, certo? Só que ela só vai conseguir transportar essa proteína de volta se a RAN-GTP estiver ligada a outro sítio ativo dela. Então, esse complexo ternário, esportina, proteína carga, mais a RAN-GTP, né, aumentará a sua concentração e, provavelmente, de concentração, passará aqui do nucleoplasma para o citosol. Ao chegar no citosol, esse complexo será desfeito porque a RAN-GTP será hidrolisada a RAN-GDP, certo? E ao sofrer essa hidrólise, esse complexo sofrerá uma dissociação, liberando a proteína carga que deveria ser transportada para o citosol, onde sofrerá obtinação e degradação, e liberando também novamente a esportina livre, que aumentará sua concentração aqui no citosol e, por diferença de concentração, né, passará no gradiente favorável de volta para o núcleo, certo? Onde no núcleo, de novo, ela estará disponível para se ligar uma outra RAN-GTP e também se ligar uma outra proteína que necessita ser exportada para o citosol e assim se reinicia novamente o ciclo. Okay? Então, dessa forma, ocorre ali o transporte, né, de proteínas tanto do citosol para o núcleo, como também do núcleo para o citosol. Tá? E também o complexo nucleopóreo também fará o controle da passagem de RNAs mensageiros. Aí nós temos aquelas proteínas que se ligam à cauda poliar, né, que também controlarão, né, serão controladas desse RNA ligados a essas proteínas complexos do nucleopóreo. De forma que aqueles RNAs mensageiros que não estiverem ligados às proteínas que se ligam à cauda poliar, nesse caso elas não serão transportadas para o citosol. É como se fosse uma espécie de controle de qualidade. Nós vamos falar disso melhor, dessa parte do RNA especificamente. Nós vamos ter uma aula sobre controle da expressão gênica. Tá? E aí, essa aula nós vamos falar mais no final do semestre, que nós deveríamos falar, juntamente com essa aula, da especialização. E aí, nesse momento, nós vamos voltar a falar dessa parte de controle da expressão gênica, e nós falaremos como que o RNA será o controle da passagem desse RNA mensageiro do nucleoplasma para o citosol. Tá? Nós falaremos juntamente com a aula de controle da expressão gênica e também de sinalização celular. Bem, e o sinal de interessamento de proteínas para o retículo plasmático é esse sinal formado pela essa sequência chamada CADEL, basicamente formado por lisina, aspartato, glutamato e leucina. Então, toda vez que uma proteína possui esse sinal na sua porção amino terminal, isso significa que aquela proteína deverá ser endereçada para o retículo plasmático rugoso. Bem, e como será o processo de transporte dessas proteínas para o retículo plasmático? Então, esse transporte ele será feito simultaneamente à síntese da proteína. Então, aqui nós temos o processo de tradução. Então, o RNA mensageiro está sendo lido aqui pelo ribossomo associado ao tRNA e a proteína está sendo sintetizada do sentido amino terminal para carboxy terminal. Então, a maior parte dos peptídeos sinais eles se localizam na porção amino terminal. Bem, então logo a proteína assim, ela começa a ser sintetizada e a porção amino terminal começa a ser exposta, juntamente com o peptídeo sinal, no citosol existe uma proteína chamada sequência reconhecedora de sinal, ou proteína reconhecedora de sinal, a proteína SRP, que ela vai reconhecer sequência sinal. Ela vai reconhecer esses peptídeos sinal, né, nesse caso, se ligando a essa porção sinal da proteína, certo? E, ao se ligar, ela irá direcionar o ribossomo associado ao RNA mensageiro e à proteína nascente até um receptor de peptídeo sinal, né, aqui na membrana do retículo. E esse receptor, né, esse receptor de SRP, que é o receptor de proteína sinal, ele vai estar associado a um translocon. Na verdade, é uma proteína canal que fará o processo, né, de transporte dessa proteína do citosol para o lume do retículo. Isso só vai ser mediado graças à ligação prévia da proteína SRP aqui ao peptídeo sinal. Essa SRP irá ancorar essa proteína que está em processo de síntese ao translocon, e o translocon, nesse caso, que é o transportador proteico, irá translocar essa proteína nascente para o lume do retículo. O ribossomo, nesse caso, se associará ao translocon,
ainda durante a síntese proteica. Então, à medida que a proteína vai terminando a sua síntese, né, o ribossomo conclui a síntese da proteína e se dissocia, certo? Porém, simultaneamente, uma peptidase sinal que faz parte, que está associada a esse translocon, ela reconhece o peptídeo sinal e ainda durante a síntese da porção carboxilmal da proteína, a peptidase sinal, ela cliva esse peptídeo sinal. No entanto, a proteína já está com a sua síntese já sendo direcionada de forma que ela seja liberada para o lume do retículo plasmático. Dessa forma, a proteína ela ficará aqui no lume do retículo, onde sofrerá modificações pós-traducionais, em especial, né, algumas glicosilações, a formação de ligações de sulfeto também ocorre no retículo plasmático e, eventualmente, também proteínas que necessitam de chaperones moleculares também serão enoveladas nesse retículo plasmático. Tá? E a partir do retículo ela tem vários destinos. Ela pode ficar no retículo, ela pode ser exportada para o Golgi, né? Depende muito da proteína. Okay? A gente vai falar mais adiante. Bem, muitas proteínas também elas podem serem proteínas de membrana, e nesse caso podem ser tanto proteínas de das membranas do retículo, né? Proteínas que estão na membrana do retículo, proteínas transmembrana, me refiro, como também podem atuar como proteínas transmembrana na membrana plasmática. E aí, nesse caso, nesse processo que eu expliquei anteriormente, voltando aqui o slide, né, de translocação da proteína para o lume do retículo, no meio da proteína, né, nós teremos uma sequência de ancoramento dessa proteína. Né? E esse ancoramento, né, ele se dará através de uma sequência rica em aminoácidos hidrofóbicos, que em geral está na parte mediana da proteína, da sequência primária. Então, essa sequência de ancoramento ela pode tanto ancorar essa proteína na membrana do retículo, né, do plasmático, nesse caso liso ou rugoso, como também esse ancoramento ele pode ser realizado na membrana do retículo, porém essa vesícula será exportada para a membrana plasmática, onde essa proteína atuará como receptor celular ou como receptor hormonal e assim por diante. E como é feito esse ancoramento? Então, a proteína translocase ela vai ter aquela mesma função dela, ela vai reconhecer o peptídeo sinal. Na verdade, a SRP vai direcionar, a SRP vai reconhecer primeiramente o peptídeo sinal e irá direcionar o complexo ternário de síntese proteica para o translocon, certo? Aquele slide que eu expliquei anteriormente. O translocon vai reconhecer essa proteína, né, e vai começar a translocação da proteína ainda durante a síntese proteica. No entanto, essa proteína possui na sua porção mediana a sequência de aminoácidos hidrofóbicos, de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, que indicará o ancoramento dessa proteína na membrana do retículo. A síntese proteica continuará, se dará conforme deve ser, né, do amino terminal para o carboxy terminal. Né? Assim que a proteína terminar a sua síntese, né, ainda antes, a peptidase sinal fará a clivagem do peptídeo sinal, aqui em vermelho. Né? E também, ao concluir a síntese, né, o translocon será dissociado aqui da proteína recém-sintetizada, porém a proteína ela ficará ancorada na membrana plasmática. Por quê? Porque essa porção aqui mediana ela é rica em aminoácidos, né, que tem uma natureza hidrofóbica, né, aqueles aminoácidos com cadeia alifática ou cadeia aromática, nesse caso. E aí dessa forma a proteína ela ficará embebida na membrana do retículo plasmático. Se a proteína tiver uma atuação aqui no retículo plasmático, ela ficará aqui mesmo. Agora, se ela for uma proteína de membrana, que atuará lá na membrana plasmática da célula, né, o retículo plasmático ele também tem a capacidade de formar vesículas a partir da membrana do retículo, e essas vesículas poderão ser exportadas para a membrana plasmática. E, eventualmente poderão passar pelo complexo de Golgi, serem glicosiladas, né, sofrerem mais modificações e depois serem exportadas, continuarem seu sentido de exportação para a membrana plasmática, onde ficarão ancoradas e atuarão como receptores e outras funções ali importantes na membrana plasmática. Bem, agora que nós falamos como que as proteínas são translocadas para o retículo plasmático, vamos falar um pouco das modificações que ocorrem no retículo plasmático. Não só no retículo, mas também, eventualmente, algumas modificações que ocorrerão também no complexo de Golgi, né, que será próximo à organela no sentido de exportação da proteína. Quase todas as proteínas que atuam
que são modificadas, na verdade, no retículo plasmático, quando não atuam no retículo em si, né, elas passarão também pelo complexo de Golgi, onde sofrerão algumas modificações. Eu quero falar um pouco dessas modificações para vocês. Eu falei um pouco na aula de bioquímica, falaremos um pouquinho mais aqui nessa aula. Então, as principais modificações que uma proteína pode sofrer após a sua tradução, basicamente são a acetilação, certo? A glicosilação, ela vai ocorrer tanto no retículo endoplasmático como também no complexo de Golgi, tá? A fosforilação, nesse caso, né? A ubiquitinação, né, que ocorre também no retículo plasmático, né? A fosforilação, nesse caso, ela vai ocorrer no complexo de Golgi. A hidroxilação, a formação de pontos de sulfeto que ocorre no retículo plasmático e a prenilação que também ocorre no retículo, tá? Nós vamos falar de cada uma delas. Bem, e qual que é o propósito, né, qual é a funcionalidade dessas modificações pós-traducionais? Então, cada modificação está associada a uma função específica que aquela proteína desempenhará na célula. Então, por exemplo, a adição de fosfato, né, em resíduos de serina e tronina, geralmente está associada, embora não esteja escrito aqui, com a ativação de enzimas, certo? Então, muitas enzimas são ativadas mediante a fosforilação, em especial enzimas de vias de sinalização celular, certo? Também está associado também a modificação de estonas também, na ativação de certos genes. Então, quando uma estona é fosforilada, ela se dissocia do DNA, liberando regiões, né, do DNA para serem transcritas, nesse caso. E também está associado também, né, à associação de proteínas em complexos proteicos maiores, né, como está colocado aqui na tabela. Nós temos também a metilação de resíduos de lisina, que ajuda a estabelecer regiões específicas da cromatina pela formação de mono, di ou trimetilisinas nas estonas. Então, a metilação também é uma modificação que ocorre em estonas e que também tem uma função de neutralizar aquelas cargas positivas da lisina e assim a dissociar um pouco a estona da cromatina. Ou seja, liberando um pouco mais essa cromatina, né, e deixando ela mais disponível para ser transcrita nesse caso, né? A metilação também é importante, né? Nesse caso não é uma modificação em proteínas, mas a metilação do DNA é importante, mas no sentido inverso. Enquanto que a metilação de estonas ela ativará a expressão gênica, olha que interessante, a metilação de estonas, pela metilase de estonas, ela ativará a expressão gênica por quê? Porque ela neutralizará cargas positivas das estonas, que fazem com que essas estonas se associem ao DNA. Então, quando ocorre a metilação, essa estona ela se dissocia do DNA, ativando aquela região da cromatina para a transição. Olha que interessante. Agora, quando as metilases do DNA elas metilam o DNA em si, na verdade elas estão silenciando aquela porção de DNA. Aquelas porções gênicas são silenciadas porque elas não conseguem serem reconhecidas, né, pela maquinaria de transição. Eu até expliquei isso na aula de transição para vocês, que muitos promotores são metilados, que são as ilhas CPG, né, que são pontes de metilação dos promotores, e aí quando ocorre a metilação desses promotores, a maquinaria de transição não pode reconhecer aqueles promotores e assim transferir o gene. Então, um papel antagônico na metilação aqui em proteínas e DNA. Em proteínas, atua ativando a expressão gênica. Quando a metilação ocorre nos promotores, nesse caso, ocorre o quê? O silenciamento da expressão daquele gene. Interessante isso. Então, uma outra modificação interessante é a acetilação das estonas, que também tem um resultado de ativar a expressão gênica pela neutralização das cargas positivas das estonas e a redução da atração delas para o DNA, certo? Nós temos também a adição de radicais de ácidos graxos, como a adição de palmitil, também a resíduos de cisteína, ou seja, nesse caso, quando nós adicionamos ácidos graxos a proteínas, geralmente com o objetivo de ancorar essas proteínas em membrana, certo? A adição também de N-acetilglicosamina e resíduos de serina e tronina tem uma função também de controlar a atividade enzimática e expressão gênica na homeostasia da glicose. Né? Aqui está mais relacionado à expressão de genes relacionados ao metabolismo de glicose. Né? E também a adição de ubiquitina, né? Nesse caso é resíduo de lisina. Né? Como eu disse a vocês anteriormente, né? E vou voltar a falar aqui, a ubiquitinação de proteínas é muito importante porque é um sinal que indicará que aquela proteína será destruída pelo complexo do proteassoma.
Então, a ubiquitinação é um processo de destruição da proteína. É um sinal, melhor dizendo, para destruição, para reciclagem daquela proteína. Toda proteína que for ubiquitinada, ela terá um destino, a destruição, a sua hidrólise pelo proteasoma. É o sinal através do qual o proteasoma reconhecerá aquela proteína. Bem, modificação das histonas, né, elas são importantes para justamente fazer a homeostase ali da cromatina, né, se aquela cromatina ficará mais compactada ou mais descompactada. Em geral, a metilação ocorre de três formas: pela adição de grupos metil, né, ou acetil ou grupos fosfato. Todas as três modificações, elas resultam em maior e menor grau na ativação da expressão gênica. Tá? Em maior e menor grau por quê? Porque, em geral, a metilação e a acetilação, elas descompactam, no caso da histona, né? Elas descompactam a cromatina de uma forma mais lenta. Enquanto que a fosforilação das histonas, ela faz com que ocorra uma descompactação rápida do DNA. Quando a célula, por exemplo, precisa expressar um gene de uma forma rápida, esse gene está na forma de cromatina condensada, e a célula precisa expressar rapidamente aquele gene, ocorrerá, nesse caso, uma fosforilação das histonas, para que ocorra uma rápida liberação dessa cromatina, desse DNA associado às histonas. Porque onde havia uma atração de cargas positivas das histonas para a carga negativa do DNA, agora ocorrerá uma repulsão rápida, né? Ou seja, as histonas ficaram com carga negativa e o DNA com carga negativa, logo ocorrerá uma dissociação dessa histona do DNA. Então, o que eu mencionei aqui no slide anterior, então as acetilases são enzimas que atuarão no núcleo da célula. Então, por aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, as acetilases são produzidas no citosol, porém possuem um sítio de endereçamento para o núcleo. Então, ocorrerá aquele processo que eu expliquei. As importinas irão, reconhecerão o peptídeo de sinal e levarão essas enzimas, tanto acetilases como metilases como fosfatases, para o núcleo, onde elas atuarão o quê? Modificando as histonas ali no genoma, certo? Então, as acetilases e as metilases atuam o quê? Modificando resíduos de lisina e arginina, basicamente neutralizando aquela carga positiva. Ou seja, aquela carga positiva não existirá mais. Logo, a ação das acetilases e metilases é uma ação parecida, elas neutralizarão as cargas positivas, fazendo com que ocorra uma descompactação mais lenta da cromatina. Ah, professor, e como é que faz para compactar novamente? Né, ocorre a retirada do acetil e do grupo metil. E aí, novamente, naturalmente, as histonas, como tem carga positiva, se recompactarão novamente ao DNA. Ok? E promovendo assim a formação da heterocromatina. No caso de uma descompactação mais rápida, nesse caso, será necessário a atuação das fosfatases, né, que são enzimas que atuam fazendo o quê? Adicionando grupos fosfato às histonas. Né? E a adição desse grupo fosfato, né, ela vai resultar numa atribuição de cargas positivas às histonas, e as histonas passarão a ter uma predominância de cargas negativas às histonas, e a adição desses fosfatos fará com que elas tenham cargas negativas, e assim elas irão se repelir, né, do DNA, ou seja, elas não estarão mais associadas ao DNA. Ocorrerá uma repulsão dessa histona pelo DNA, e dessa forma ocorrerá a liberação rápida de sequências gênicas que estavam envolvidas com histonas. Né? Então, as fosfatases são empregadas quando a célula precisa ativar rapidamente regiões de heterocromatina e eocromatina. Isso tem que ser rápido, ela vai utilizar as fosfatases. Então, aqui está o perfil, né, químico das modificações. Então, a acetilação ocorre em resíduos de lisina, bem como a metilação, neutralizando essa carga positiva desses resíduos de lisina. Né? Essa metilação ela pode ocorrer numa extensão maior na lisina, uma monometilação, uma dimetilação, uma trimetilação. Então, quanto mais intensa for a metilação, mais intensa será essa neutralização da carga positiva e logo, mais rapidamente, a histona será liberada do DNA. As glicosilações. Na verdade, a glicosilação ocorre tanto no retículo plasmático como também no complexo de Golgi. Mas o início da glicosilação ocorre no retículo e basicamente a glicosilação acontece em resíduos de asparagina, nesse caso, né, aonde, né, uma enzima chamada oligosacaridiotransferase, ela vai adicionar resíduos de oligosacarídeos, né, esses resíduos de aminoácidos, perdão, de asparagina, que serão pontos ali de formação de ligações glicosídicas.
ok? Aí o oligosacarídeo adicionado, basicamente, né, conterá glicose, manose e inetilglucosamina. Eventualmente, essa proteína passando para o complexo Golgi, conforme a decisão que será feita essa proteína, ela poderá sofrer modificações nessa parte oligosacarídica. A gente vai falar um pouco mais de parte do complexo de Golgi. Uma outra forma de glicosilação, nesse caso, das proteínas, consiste na verdade, na ligação da proteína em si com um resíduo, né, com uma unidade de glicosil fosfatidil-inositol. O glicosil fosfatidil-inositol, na verdade, é um lipo-oligosacarídeo, certo? Ele está associado a uma das faces da membrana do retículo plasmático rugoso, e a porção oligosacarídica está na face interna. E através dessa porção ocorrerá a ligação covalente entre essa porção oligosacarídica com a proteína. Né? Em geral, nesse processo, né, a porção carboxiterminal da proteína será crivada e, consequentemente, será ligada à unidade de glicosil fosfatidil-inositol, também chamada de GPI. Geralmente, nesses casos, né, essa porção da membrana do retículo plasmático formará ali uma espécie de vesícula que será depois assimilada pela membrana plasmática, certo? E dessa forma será a proteína periférica de membrana. Então, no geral, proteínas G, por exemplo, que atuam em processo de sinalização, que atuam na face intracelular da membrana plasmática da célula, são ancoradas à membrana plasmática mediante esse mecanismo. Bem, uma outra modificação pós-sinal muito importante que ocorre também, né, do retículo plasmático, não necessariamente no retículo em si, mas no citosol, corresponde à ubiquitinação. Mas por que eu trago também no contexto do retículo? Porque é no retículo plasmático que as chaperonas farão, né, o enovelamento assistido da proteína. Então muitas proteínas não conseguirão agir a estrutura nativa sozinhas. Então, como falamos no começo da aula, faz-se necessário que chaperonas moleculares auxiliem esse novelamento. Quando uma proteína não consegue atingir esse novelamento correto, chaperoninhas tentarão corrigir esse novelamento, especialmente HSP60. No entanto, em não havendo sucesso nesse novelamento assistido, essa proteína será destinada à ubiquitinação e depois destruída pelo proteasoma. Então, dessa forma, essa proteína será translocada por esse transportador SEC61, proteínas marcadas, para o citosol. No citosol, essa proteína será ubiquitinada pela enzima ubiquitina ligase, certo? E a partir da ubiquitinação, que é a adição de ubiquitina a essa proteína, será um sinal para que o proteasoma reconheça essa proteína e realize a degradação dessa proteína em aminoácidos, reciclando assim os aminoácidos daquela proteína novelada. Esses aminoácidos, eles estando no citosol, servirão de substrato para processos de síntese proteica, ou conforme o metabólico da célula, se a célula necessitar de energia, nesse caso, esses aminoácidos serão catabolizados, né, para a geração de ATP. A ubiquitina, na verdade, é um peptídeo, 76 resíduos de aminoácidos, adicionado pela enzima ubiquitinase à proteína que será degradada. As proteínas ubiquitinadas serão reconhecidas no proteasoma e, na verdade, é um complexo multiproteico que contém enzimas no seu interior, em especial serinoproteinases, né, que terão a capacidade de degradar todas as proteínas, nesse caso ubiquitinadas, em aminoácidos. No interior do proteasoma, nós temos várias enzimas que terão essa atividade de serinoproteinase. E essa parte externa, essa parte superior do proteasoma, tem justamente a função de reconhecimento da ubiquitina, de forma que somente as que são ubiquitinadas é que passam pelo processo de degradação no proteasoma. Que muitos defeitos na via de ubiquitinação possuem implicação em uma variedade de estados patológicos. Por exemplo, no câncer, muitos produtos de oncogênese, ou seja, proteínas que acabam impulsionando a realizar a divisão celular, eles precisam ser ubiquitinados, de certa forma, né, para que a célula faça um controle negativo, né, do ciclo celular. Então, a incapacidade do proteasoma em degradar algumas proteínas que ativam essa divisão celular, ou seja, erro de processo de ubiquitinação e degradação de proteínas que ativam, de oncoproteínas que ativam o ciclo celular, podem levar à formação de tumores. Uma vez que o proteasoma não consegue mais fazer a destruição dessas enzimas e proteínas, dessas ciclinas, na verdade, que impulsionam a célula no ciclo de divisão celular, essas proteínas estarão ali atuando na célula, a célula terá um padrão de divisão celular mais acelerado.
A degradação não eficiente ou muito rápida de proteínas celulares também está relacionada com mecanismos de doenças como Alzheimer e Parkinson, nesse caso. Então, a incapacidade do neurônio, por exemplo, em degradar proteínas beta-amiloides, que por algum motivo não são ubiquitinadas. Isso faz com que essas proteínas formem agregados proteicos, se precipitem nas células nervosas, nesse caso, e levam esses neurônios à apoptose, que leva a um quadro de neurodegeneração característico do Alzheimer e do mal de Parkinson. A degradação rápida também de proteínas que atuam como supressores tumorais podem desencadear processos tumorais, como inibidores de senoproteinases. Inclusive, nesse contexto, é muito importante que a degradação de supressores tumorais faz com que a célula perca o freio do ciclo celular. Assim como nós temos no ciclo celular os oncogenes, que ativam a divisão celular, nós temos os genes supressores tumorais, que têm uma função especial na fase G1 do ciclo celular, que fazem com que a célula pare um pouco o seu ciclo de replicação, na fase G1, e faça a checagem do seu genoma, a checagem da integridade do material genético. Se ocorreu algum problema durante a replicação do ciclo anterior, se ocorreu algum no DNA, e consequentemente ativando genes que levam paro desse genoma, desse DNA. Então, esses genes são muito importantes. Nós chamamos de genes supressores tumorais. Então, muitas das proteínas supressoras tumorais, como o fator P53, por exemplo, que é um fator de transição que ativa esses processos, ocorre em células tumorais, esses fatores serem degradados rapidamente pelo proteasoma em células tumorais. Ou seja, a célula ela degrada muito rapidamente aquelas proteínas envolvidas no controle de qualidade do genoma. Ou seja, elas são rapidamente degradadas. Isso faz com que a célula perca esse controle de qualidade e passe a acelerar o seu ciclo celular, seu ciclo de divisão celular, acrescentando erros a cada ciclo. E o mecanismo de controle e correção desses erros não ocorre porque essas proteínas, essas enzimas, são rapidamente degradadas pelo proteasoma. Então, esse é uma das bases moleculares que explica o processo de carcinogênese. E um fato interessante é um fármaco que se caracteriza como inibidor de serinoproteinase, chamado Ambliomin X. Inclusive, ele é um inibidor de serinoproteinase muito presente em saliva de carrapato e insetos hematófagos, nesse caso, artrópodes hematófagos, melhor dizendo, que ele tem uma função biológica de atuar como um inibidor da coagulação sanguínea durante o repasse sanguíneo, mas também muitos estudos, inclusive aqui no Brasil, a importância desse inibidor de serinoproteinase na inibição de proteassomas e células tumorais, uma vez que ele inibe o proteassoma dessas células que está em superatividade, e dessa forma, inibindo esse proteassoma, ele inibirá a degradação de proteínas que atuam ali no controle negativo do ciclo celular. A célula voltará a ter o controle do ciclo celular se esse proteassoma for inibido. Várias estratégias nesse sentido, como o Ambliomin X, como esse inibidor de serinoproteinase em proteassomas tumorais, tem levantado resultados interessantes com relação a novos fármacos contra o câncer. Nesse caso, faria a célula recuperar o controle do ciclo celular, o controle ali do seu proteassoma. Bem, mas eu vou finalizar a aula de hoje focando mais nas modificações pós-traducionais que ocorrem no complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi possui várias funções, como, por exemplo, a modificação das glicoproteínas, ou seja, modificação de moléculas de oligosacarídeos que já foram adicionadas às proteínas lá no retículo plasmático, nesse caso. Então, no complexo de Golgi, esses oligosacarídeos serão modificados, certo? Os conteúdos de glicoproteínas eles serão empacotados, acumulados e condensados para que ocorra a expressão desses grânulos com vários destinos. Pode ser um ambiente extracelular, se for um caso de enzimas ou hormônios. Pode ser na membrana plasmática mesmo, se for uma proteína de membrana. Os ossomos em si, muitas digestivas que os ossomos seguirão esse fluxo, esse sentido de endereçamento. Eu vou falar um pouco mais adiante. E algumas modificações que ocorrem também no complexo de Golgi. A glicosilação também ocorre no Golgi, ela ocorre no retículo plasmático e também ocorre no Golgi. A fosforilação ocorre no complexo de Golgi, a hidroxilação e também a acetilação. Então, observem, aproveitando aqui esse ponto, a acetilação ela ocorre no complexo de Golgi, mas não confundam com as acetilases que atuam no núcleo também.
Então, essas modificações pós-traducionais, muitas delas acontecem também lá no núcleo, em a fosforilação, onde proteínas que modificam estonas atuam lá no núcleo, sobre as estonas, modificando essas estonas e alterando assim a dinâmica da cromatina. Tá? Não confunda a acetilação que ocorre no Golgi com a acetilação que ocorre lá no núcleo, ok? Sobre as estonas. Ok? Bem, então, as vesículas que são originárias, né, do retículo do plasmático, elas chegam até a face cis do Golgi, né, se fundindo a face cis do Golgi e liberando o seu conteúdo de proteínas já previamente modificadas aqui nas cisternas do Golgi. Nas cisternas do Golgi nós temos várias enzimas que atuarão modificando essas proteínas, como fosforilases, ou proteínas quinases ou fosfatases, né, como proteínas que adicionam oligosacarídeos, nesse caso, que modificam esses sacarídeos, remoção de manose, remoção de N-acetilglicosamina, adição nesse caso, adição de galactose, formação de pontos de sulfeto, adição de grupos sulfatos nesse caso, a tirosinas e também aos carboidratos que foram adicionados às proteínas. Ou seja, aqui no Golgi, várias de modificação atuarão sobre essas proteínas, nesse caso. E a partir da face trans do Golgi, né, essas vesículas contendo essas enzimas modificadas terão os mais diversos fins. Eu já adianto a vocês, em especial, as vesículas que terão como destino os lisosomos, elas são ricas em enzimas, obviamente digestivas, que possuem um padrão de modificação peculiar, que eu vou falar nos próximos slides, que é a glicosilação adicionada de uma fosforilação. Inclusive, a glicosilação, juntamente com a fosforilação, né, uma fosforilação sobre uma glicosilação, é um dos sinais de endereçamento de proteínas para o lisossomo. Então, eu vou falar um pouco mais nos próximos slides. Bem, nós já trabalhamos isso um pouco na bioquímica, na aula de carboidratos e lipídios, mas vale ressaltar que muitas das glicosilações que ocorrem na formação, né, dos grupos sanguíneos ocorrem exatamente no complexo de Golgi, né, naquelas cisternas. Então, a montagem dos antígenos, especialmente o antígeno A, o antígeno H, que é o antígeno base, para o antígeno O, ou antígeno zero, né? Nesse caso, essas modificações ocorrerão lá no complexo de Golgi. E aquela condição que eu falei com vocês do efeito Bombém, que o indivíduo ele não possui o antígeno H, ela se dá devido à ausência dessa enzima de glicosilação, dessas enzimas de glicosilação nas cisternas do Golgi. Ok? Uma outra modificação importantíssima que ocorre, em especial de tirosina e também sobre resíduos de unidades de oligosacarídeos, é a fosforilação. Muitas proteínas que exercem função nas vias de sinalização da célula, vias de sinalização são vias de fosforilação em cascata que ocorrem no citosol, cujo objetivo, na verdade, é transmitir a mensagem hormônio que está dentro da célula, como a insulina, por exemplo. A ligação desse hormônio fora da célula ativará enzimas que atuam como proteínas periféricas de membrana, que eu expliquei para vocês lá na parte do retículo. Essas enzimas sendo ativadas a ligação desse hormônio na porção extracelular da célula, irá ativar uma atividade quinase, uma atividade fosforilase, cujo objetivo será fosforilar proteínas, enzimas que estavam inativas, que mediante essa fosforilação passarão a ter uma atividade elevada. A atividade, em última análise, irá fazer o quê? Ativar fatores de transição que estão lá dentro do núcleo da célula, ou seja, eles serão transportados para o núcleo mediante aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, e lá no núcleo esses fatores de transição farão o quê? Que eu expliquei na aula de transição. Reconhecerão sequências de promotores específicos e ativarão a expressão, a transição de genes específicos. Em última análise, em resposta ao que? A ação de hormônios. No caso aqui do exemplo da insulina, a insulina fará esse processo em específico sobre o quê? Sobre quais genes? Genes que controlam a via glicolítica, o catabolismo da glicose e também genes que levarão essa célula a realizar processos de biossíntese e também o processo de divisão celular, uma vez que a célula só vai se dividir se houver energia. E a insulina é um dos indicativos de que a glicose está abundante no meio.
Bem, a fosforilação ela se dá em resíduos específicos de aminoácidos, por exemplo, a tirosina é um sítio importante de fosforilação, de adição de fosfato. A treonina também, devido à hidroxila, também pode ser fosforilada, bem como a histidina. São sítios importantes de fosforilação em proteínas. E uma das funções da fosforilação, além dessas de ativar vias de sinalização, corresponde também como um sinal molecular para o endereçamento de enzimas lisossomais. Então, as enzimas que terão a sua atividade nos lisossomos, elas sofrem duas modificações pós-traducionais muito importantes, inclusive no complexo de Golgi. Elas sofrerão uma glicosilação adicionada de uma fosforilação. Mas essa fosforilação não será sobre aminoácidos da proteína, mas sim sobre as unidades dos sacarídeos que foram adicionadas a essas proteínas. Nesse caso, isso ocorrerá no complexo de Golgi. Então, essa fosforilação de unidades oligosacarídeas, como nós podemos ver aqui, por exemplo, nós temos aqui a proteína ancorada, a enzima, nesse caso, cujo destino será o lisossomo. Ela está ancorada aqui, essa vesícula, que será o meio de transporte dessa enzima para o lisossomo. E reparem que essa proteína está glicosilada. Essa glicosilação ela será o ponto, né, de adição de grupos fosfato, ou seja, a fosforilação ocorrerá sobre a glicosilação. Então, esse sinal oligosacarídeos fosforilados, nesse caso, sobre essas enzimas, essa modificação diferenciada é um dos sinais de endereçamento de enzimas digestivas para os lisossomos. Essa vesícula contendo essas enzimas digestivas será fundida, né, aos lisossomos, liberando o seu conteúdo na parte interna dos lisossomos, onde de fato elas atuarão ali, né, no papel digestivo, né, de partículas estranhas que entraram na célula, bem como, né, de lipídios de membrana envelhecidos que devem ser reciclados por vias de degradação nos lisossomos. Aí nós lembramos do mal de Tay-Sachs, da doença de Tay-Sachs, né, que os lipídios de membrana são degradados nos lisossomos, né. Quando ocorre algum erro das enzimas ou uma condição genética que o indivíduo não produz essas enzimas, nós temos doenças muito importantes, uma delas é a doença de Tay-Sachs, né? Que o indivíduo ele não consegue degradar essas enzimas, ocorre acúmulo nos neurônios, neurônio entrando da apoptose, o indivíduo ele padece de um quadro de neurodegeneração, nesse caso. Como ocorre a doença de Tay-Sachs, eu expliquei isso na aula de lipídios para vocês, no nosso curso de bioquímica, né? Vocês podem checar lá depois a aula. Bem, uma modificação também importante que já foi mencionada na bioquímica é a hidroxilação, também acontece no complexo de Golgi, certo? A hidroxilação é muito importante, né, as colágenas, né, que sem as quais, sem hidroxilação, elas não conseguem, essas fibras colágenas não conseguem se agregar de forma eficiente. Se agregam, porém, elas não apresentam tanta resistência quanto as fibras colágenas hidroxiladas. E a resultante disso é que a enzima que adiciona essa glicosilação, a prolina hidroxilase, é uma enzima que também atua no complexo de Golgi e ela requer como uma coenzima, né, como auxiliar para a sua reação, o ácido ascórbico, que é uma coenzima da prolina hidroxilase. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, né, ele basicamente, né, ele é provido pela dieta. Nós não produzimos vitamina C, nós temos que fornecer vitamina C na dieta. Na ausência da vitamina C do ácido ascórbico, a prolina hidroxilase ela não consegue hidroxilar resíduos de prolina nas cadeias do colágeno, de forma que o indivíduo formará fibras de colágeno sem essa hidroxilação. E a resultante disso é que as fibras serão fibras frágeis, uma vez que não haverá ação de ligações de hidrogênio entre as fibras, certo? Dessa forma, o indivíduo terá uma matriz extracelular muito mais fraca, muito menos resistente ao atrito, à abrasão. Ou seja, essa matriz se romperá muito mais facilmente, o que leva ao quadro do escorbuto, né, ou a doença dos marinheiros. Né? Então, o indivíduo tem ali a matriz extracelular, do tecido conjuntivo em especial, né, muito frágil, que se rompe muito facilmente, levando a lesões, especialmente na gengiva. É muito observado na questão do escorbuto. Bem, então sendo assim, nós encerramos então a aula de hoje, né, essa parte das modificações pós-traducionais. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Dúvidas, coloquem nos comentários. Outras dúvidas mais, vocês utilizem o nosso grupo de discussão do Telegram. Ok?
nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.